o assunto do vídeo, galera. Tivemos uma semana complicada lá na fábrica, 14 mil ienes em uma hora de serviço. Então, se existe bruxa, ela estava solta lá essa semana. E o Japão está vivendo momentos tensos, né? Por causa do terremoto que deu lá em Aomori. O sistema meteorológico do Japão emitiu um estado de alerta que está valendo até o próximo dia 27 de abril. Tem uma tensão no ar, né? O desacerto aí entre Japão e Estados Unidos também, né? A treta entre Japão e China, não pagar para ver. Vai ser a minha história. Se vocês estiverem me acompanhando até o mês de junho, se este canal estiver no ar ainda até o mês de junho, também. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jair Soares Vida Brasil Japão. Galera, saindo para o trabalho hoje, sexta-feira, tá fazendo aqui 15 graus. E a semana foi um pouco complicada lá na fábrica. Quer saber por quê? Eu vou falar para você. E também a situação do Japão. Muita tensão, né? Aqui no Japão, diante dos últimos acontecimentos. Vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, saindo para o trabalho aqui em Toyohashi, no Japão. Olha só, começando uma construção aqui bem de frente do meu prédio. Tinha uma casinha aí que não morava ninguém. Os donos resolveram colocar para vender. Aí, como a casinha estava muito velha, resolveram desmanchar e vender só a data. Colocaram ali uma placa de vende-se e já está construindo. Então quer dizer que deu certo aí o negócio, né? Já deixou de ser um imóvel abandonado e vai ser aí alguma coisa nova. Diante das novas leis aí em relação a ciclistas, tem que tomar cuidado. Toda vez que você passar por você tem que passar pelo menos a 1 metro de distância do ciclista ali, ó. E se for em ruas estreitas que não tem como você passar este 1 metro de distância, né? Você tem que diminuir bem a velocidade e passar bem devagar. Eles também não podem andar ouvindo celular, segurando o guarda-chuva em uma das mãos ou qualquer outro objeto. Não pode andar em fila dupla. Não pode atravessar na frente de um carro numa esquina rapidão, também tem que diminuir a velocidade e outras coisinhas mais. Mas esse não é o assunto do vídeo, galera. Tivemos uma semana complicada lá na fábrica e em virtude, né, do conflito lá no Oriente Médio, Estados Unidos, Israel e Irã, está faltando derivados do petróleo que são usados na confecção aí dos painéis dos baús de caminhão. E com isso diminuiu a produção. Não estamos fazendo hora extra. E não sei se isso já aconteceu com você aí na sua casa. Quando você tem alguma coisa bem pouco, né? Tem que fazer de tudo para economizar, para não ficar sem.
e de repente, num movimento estabanado seu, você derruba tudo no chão e põe tudo a perder. Esta semana, na terça-feira, arranharam 2 painéis, né? Depois da peça pronta, tiveram que desmanchar e jogar fora, né? Os painéis são feitos com esses produtos derivados do petróleo, então já estava pouco serviço e deu esse problema. Na quarta-feira, né, depois do painel pronto também, por uma demora lá de colocar a peça, a cola secou e a peça não se ajustou direito, pois a cola não esparramou e ficou torta. Tivemos que arrancar de novo, tirar toda aquela cola e passar de novo e colocar. Então já perdeu tempo. A outra parte dessa mesma peça, que é o lado esquerdo e o lado direito, na hora de virar ela para trabalhar o outro lado, o operador do crane enroscou a fita que segura o controle, né, que é de pendurar no pescoço, escapou da mão dele o controle, bateu no painel e fez um afundado de provavelmente ali, acho que 1 ou 2 centímetros de circunferência na lata do painel. E ontem a gente ficou meio-dia desmanchando aquele painel para jogar fora, para aproveitar somente as peças de junção entre a lateral e o assoalho e o teto, chamados Katazai. Tivemos que jogar fora. E aí na nossa sessão não estava tendo trabalho também por não ter carroceria para o pessoal encaixar as laterais e os tetos que a gente faz. E a gente ficou aí esse tempo sem trabalhar. Aí ontem fomos para lá, falou, opa, trabalho novo, né, para ser feito. Mas não era trabalho novo, era outra lateral que deu defeito e para arrancar a lateral estragou o teto. Então tivemos que fazer a lateral ontem, hoje vamos fazer o teto. E é prejuízo, hein? Prejuízo porque uma que material em falta tem sido jogado fora. E refazer trabalho, eu estava fazendo uma conta lá, eu contei 10 pessoas desmanchando o serviço. Por 1 hora, 10 pessoas são 10 horas. A fábrica pagando 1.400 a hora para cada um, isso, né, livre para o funcionário, porque ainda tem a porcentagem da empreiteira. Então vamos por lá. 14.000 ienes em 1 hora de serviço. Depois ficou menos pessoa, né? Mas no mínimo 25.000 ienes a 25.000 ienes essas 2 horas foram gastas. Mais a perca do material, né, e o atraso da encomenda. Então, se existe bruxa, ela estava solta lá essa semana. Mas, como diz o outro, né, esse povo ganha muito dinheiro, então prejuízo pouco é bobagem. Mas não é bom, né, que a fábrica tenha prejuízo, porque se tendo prejuízo, pode ter que dispensar funcionário, e não é bom que ninguém, né, perca aí o seu trabalho. E o Japão está vivendo momentos tensos, né, por causa do terremoto que deu lá em Aomori, né, entre Hokkaido e Aomori ali, 7.7. Graças a Deus o Japão é preparado para esse tipo de evento, né? Então os prejuízos foram poucos. Não sei se houve mortes, mas prejuízos foram poucos. Em
relação ao terremoto da Rússia, que destruiu um montão de coisa, da Síria, que destruiu um montão de coisa, da Indonésia, que destruiu um montão de coisa, né? E morreram muitas pessoas, né? Filipinas, né? Terremotos assim, na mesma escala, né? 7 ponto alguma coisa. Em vista do que aconteceram por aí, mundo afora, né? O Japão, pelas construções serem preparadas para suportar tremores, os prejuízos foram poucos em relação aos outros. E por causa disso, né, o sistema meteorológico do Japão emitiu um estado de alerta que está valendo até o próximo dia 27 de abril. Que alerta é esse? De um possível mega terremoto. É o famoso mega terremoto que a cada 150 anos, ou 100 até 150 anos, tem acontecido no Japão. Não quer dizer que vai acontecer de novo, mas no passado, pela experiência dos japoneses, a previsão é que a cada 100, 120 ou 150 anos acontece um mega terremoto aqui na Terra do Sol Nascente. Então, o povo vive aí uma tensão, né, sobre essas previsões, porque não é a coisa assim que eles preveem, alguém decidiu e está previsto. Não, eles se baseiam em efeitos climáticos, em efeitos sísmicos que acontecem antes de um grande tremor. Liberação aí de alguns gases nos vulcões, tremores, temperatura, efeitos, né, que antecederam grandes terremotos no passado. Então os especialistas identificam, né, esses efeitos e fazem aí a previsão. Olha, pode acontecer um tremor assim ou assado. Então pela experiência, né, dos especialistas aí, de eventos que antecederam, né, os grandes terremotos aqui no Japão, eles detectam esses efeitos e fazem previsão. Não faz previsão assim tipo cartomante, adivinho, essas coisas não. É tudo baseado em experiências, né, e fatos científicos registrados no passado antes de acontecer esses tremores. Então tem uma tensão no ar, né? O desacerto aí entre Japão e Estados Unidos, pelo Japão não concordar, né, com o presidente lá dos Estados Unidos em algumas ações contra o Irã. E então fica aquele desconforto, né, entre os governos, por o governo dos Estados Unidos pedir ajuda do Japão para que eles ajudem lá contra o Irã, e o Japão disse que não. E também, né, a treta entre Japão e China, norte-coreano fazendo teste aí de mísseis sobre o Japão, né, sobre o mar do Japão. Então tem toda essa tensão aqui no Japão. Agora falar para estrangeiros, né, o que afeta? O trabalho. O trabalho foi afetado porque não tendo, né, o material para trabalhar, diminuiu a produção, começamos a fazer expediente normal, sem hora extras, e alguns funcionários que têm Yukio, que é folga remunerada, né, a cada 6 meses, o funcionário tem direito a 10 dias, né, de folga paga, né, ele pode tirar uma de cada vez para resolver aí os seus problemas, para ficar em casa, para descansar.
essas coisas. Então a fábrica aconselhou a quem tem essas folgas para tirar, né? Para que a fábrica não precise pagar para a pessoa ficar em casa sem trabalhar. Aí, né, uma mão lava a outra, né? E acaba sendo o funcionário prejudicado, porque ele vai queimar uma folga que ele tem por precisão da fábrica, não dele. Então essa é uma complicação para os estrangeiros, sem falar que tendo queda na produção, possivelmente virão aí as demissões, mais, né? Falta mão de obra, mas se falta material para trabalhar, falta trabalho. É uma coisa complicada a vida aqui no Japão. Aí se você me pergunta, compensa vir para o Japão? Olha, faz muito tempo que Japão não compensa mais não. Como assim não compensa mais? Se você pensa no Japão como um local para você vir ganhar dinheiro, juntar dinheiro e fazer aí um pé de meia, esquece. Japão não é mais para essas coisas não. A única coisa que você pode conseguir aqui no Japão é um trabalho que te sustenta aqui, te mantém aqui, que faz com que você tenha aqui seu celular, iPhone, seu carro, né? Porque comprar carro aqui é muito fácil. E possa estar se mantendo aí, se você não vacilar também não. Se você ficar sem emprego também, aí você não consegue pagar suas contas. E outra, antigamente por que a turma juntava dinheiro aqui no Japão e fazia aí seu pé de meia? Porque antigamente a maioria dos estrangeiros não pagavam imposto. Quando eu cheguei aqui, ó, chegou ao meu conhecimento aqui de pessoas que foram para o Brasil devendo aí 7 milhões de ienes de imposto. Um sobrinho meu, ex-sobrinho, né, que era casado com a sobrinha minha, foi para o Brasil devendo 3 milhões e meio. Então isso era normal entre os estrangeiros aqui no Japão. Então assim conseguia, porque o dinheiro de pagar o governo e a prefeitura eles mandavam para o Brasil, investiam lá e pronto, né? A grande maioria, tem as exceções que pagava tudo direitinho, trabalhava muito, né? E fizeram tudo direitinho também e conseguiram antigamente, mas no momento não tem jeito não. E outra, eu fiquei aí o ano passado um bom tempo sem trabalhar, fiquei 3 meses no seguro-desemprego por causa de dor no ombro, até melhorar e conseguir esse emprego agora. E por isso, né, tive que atrasar o pagamento dos impostos, consegui pagar tudo esse mês, mas ficou para trás a aposentadoria. Isso vai ou pode me prejudicar, né, na renovação do visto. Vou ter que renovar agora em junho. Já vai ter que ser pago mais caro, de 30 mil se sair por um ano, 60 mil se sair por 3 anos, né? Então complicou muito. E aí a aposentadoria se tornou obrigatório pagar também. Chegou um boleto para mim de 99 mil ienes, da minha esposa de 100 e alguma coisa. E se a gente pagar, a gente não come. Então vamos não pagar para ver, como diz o outro. O ditado vou pagar para ver, né? Mas como não posso pagar, não tem como pagar, então não vou pagar para ver. Não pagar para ver, vai ser a minha história. Se vocês estiverem me acompanhando até o mês de junho, se este canal estiver no ar ainda até o mês de junho, porque diante das coisas que estão acontecendo,
estou bem desanimado, já pensei várias vezes em parar com esse canal, porque estou insistindo aí numa coisa que não está dando resultado, né? A gente sabe que canal no YouTube é muito complicado, muito pouco consegue engajamento e fazer o canal subir. E o meu tá na penduga, tá na zona da degola, como diz o outro. Eu posso parar a qualquer momento com esse canal, ou se eu chegar até o mês de junho, na época da renovação aí do meu visto, vou passar para vocês aí o que aconteceu. Será que eu vou conseguir visto de novo? Mesmo devendo aposentadoria, ou vai ser negado? O que você acha? Acompanhe os nossos vídeos e torça para que a gente esteja no ar até lá. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, obrigado pela paciência e pela companhia. Um grande abraço a todos vocês aí que fazem parte da nossa vida aqui através do canal. Tudo de bom para você. Olha a carreta que a gente faz lá. Que teve que desmanchar desde que eu comecei a trabalhar, já teve que desmanchar umas 3 por defeitos, os chamados furiosos aqui no Japão. Mas é isso, chegando aqui em frente à central de delegacia aqui de Toyohashi. Vou ficando por aqui, agradecendo a você aí que sempre tem dado aí o seu apoio, deixado aquele like, comentário. E você que está assistindo o vídeo aí no canal pela primeira vez, né? E se inscreva aí. Quem sabe você se inscrevendo e mais gente se inscrevendo no nosso canal não termine, não seja o fim do nosso canal aqui, né? Na Terra do Sol Nascente, o canal Jair Soares Vida Brasil Japão. Aquele abraço, fica com Deus. Tchau!